Olá! Do jeito que as coisas vão, somente o Raul Seixas vai conseguir se aposentar porque ele nasceu há 10 mil anos atrás. É com esse dito popular que nós abrimos mais um Dom Debate, uma realização da escola Dom Helder Câmara, que visa compatibilizar os estudos acadêmicos com o cotidiano seu, o nosso. Para debater o futuro da Previdência, a atual reforma, bem como as reformas propostas do Estado, estamos convidando o professor José Carlos Machado Júnior, mestre em Direito, juiz federal e professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, que desde já agradeço a sua presença. Muito obrigado. De antemão, vamos fazer a primeira pergunta. Nós tivemos, ao longo da Constituição de 88, 7 emendas constitucionais, a última é essa 103, agora de novembro de 2019, e várias leis e decretos, sempre no sentido de limitar o acesso à aposentadoria. Na sua opinião, obviamente não como juiz, mas como acadêmico, como um preocupado com as questões jurídicas, na sua opinião, qual o impacto dessa atual reforma da Previdência para as contas da Previdência, bem como para o cidadão brasileiro? Professor Abraão, é uma satisfação participar desse debate num tema tão relevante. A reforma da Previdência, esta última reforma, e eu digo esta última porque, como bem pontuou você no início, nós já tivemos várias reformas. Importante destacar que nós tivemos reforma, emendas constitucionais, a primeira no governo Fernando Henrique, ou melhor, a primeira delas ainda no governo Itamar Franco, a emenda constitucional número 3. 3 de 93. Depois tivemos a emenda constitucional no governo Lula, emenda constitucional de reforma da Previdência com o governo Fernando Henrique, agora com o governo Bolsonaro. Tivemos no governo Dilma uma lei que alterou substancialmente o regime de pensões no regime geral de Previdência Social. Logo, o Brasil não permaneceu inerte esses anos todos no tocante à Previdência. Ao contrário, nós temos feito pequenas reformas. Ajustes, entretanto, pequenos ajustes, melhor dizendo, bem melhor. Contudo, essa última emenda trouxe mudanças significativas. A 103 de 2019. A 103, agora de novembro, do governo Bolsonaro, porque estabelece idade mínima. Nós não tínhamos, já começamos isso com a emenda constitucional 41, mas agora é regra geral. Temos idade mínima no Brasil, tendo em vista a expectativa de vida e o impacto econômico. Então, no primeiro momento, essa é a grande diferença, a idade mínima para os benefícios para a aposentadoria. Legal que nós não tínhamos essa idade mínima, mas ela foi, parece uma emenda 20 de 98, no governo Fernando Henrique ainda tentou se fazer, mas foi derrubado. Né? Por um voto. Quais os outros, por um voto, né? Se eu não me engano, é aquele que estava na nota de 100 lá, enfim, né? O Ibrahim, alguma coisa, enfim. O que mais você poderia pontuar? A gente sabe que, por exemplo, essa reforma ela não atinge os servidores da União, os servidores do Estado e municípios, eles atingem os servidores da União. Bem, a ideia inicial da reforma era que ela alcançasse todos os trabalhadores do regime geral, ou seja, aqueles que recebem o seu benefício têm seus benefícios geridos pelo INSS, o chamado Regime Geral de Previdência Social, e também os servidores públicos. Contudo, em razão de uma opção política, os estados e municípios ficaram de fora dessa emenda. Então, efeito prático. Se eu sou servidor municipal, você que é servidor municipal, servidor estadual, o que a gente está falando aqui não se aplica a ele? Não se aplica. Pode vir a ser aplicado porque há uma outra proposta de emenda chamada de PEC paralela que pretende incluir estados e municípios. Mas agora, nesse momento, isso não se aplica a todo esse conjunto de regras, não vai ser aplicado a estados e municípios. Um outro tema muito importante que logo em voga, né, depois da aprovação, entrou-se a reforma do Estado e ela é bem audaciosa. Ela busca ser espécie daquela emenda 19 da reforma administrativa de 1998, a chamada emenda Bresser. O que você poderia adiantar para o nosso telespectador sobre esse assunto? A reforma administrativa e que vai alterar, agora sim, para servidores também municipais e estaduais,
ela continua, na verdade, a ideia da reforma administrativa lá de trás, ainda da Emenda Constitucional 19, e talvez o ponto mais controvertido, ou os pontos mais controvertidos, eu vou salientar aqui 2 pontos. Primeiro, o tempo maior para que o servidor alcance a estabilidade e a ampliação, o aumento das possibilidades de perda do cargo. Segundo, a polêmica proposta de redução de vencimentos. A proposta atual de reforma do Estado, de reforma administrativa, prevê a possibilidade de o servidor ter a diminuição de horário e, proporcionalmente a essa diminuição de carga horária por dia, ou seja, se trabalha um pouco menos por dia e se ganha um pouco menos. Isso para que municípios e estados, principalmente, a União numa situação sempre um pouco melhor, mas que principalmente estados e municípios possam arcar com a folha de pagamento. Proposta polêmica, alguns dizem ser inconstitucional, mas ainda em debate. É necessário que a sociedade se mobilize e discuta se é realmente esse o Estado que nós queremos, com a possibilidade de diminuição de remuneração e de carga horária. Porque se de um lado há o ajuste de contas, de outro há a diminuição dos serviços prestados. Muito interessante, porque a gente está debatendo temas que são correlatos. Se a gente for voltar, por exemplo, à reforma da Previdência, eu sempre falo que a gente acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Se você olhar a experiência de outros países, como eles têm tratado o tema da aposentadoria? Ela realmente acabou? Professor Abraão, a aposentadoria, pensão por morte em especial, aposentadoria, seja por idade, a aposentadoria por invalidez, são temas recorrentes e comuns em todos os países, ou todos os países em que há um Estado organizado. A ideia de previdência é antiga, é a ideia de prevenir. Temos que nos prevenir diante de eventos futuros, alguns certos, como a idade e a morte, outros incertos, como doenças e acidentes. Lembrando que a Previdência não é só a aposentadoria, é muito importante isso. Você tem auxílio-doença, você tem vários outros, né? Auxílio-invalidez, auxílio-doença, o salário-maternidade, o seguro-desemprego. Bem, nós temos um modelo de previdência social, significa é o Estado, aqui no Brasil, através ou de regimes próprios para servidores ou através do INSS, é o Estado que gerencia. Mas todos nós podemos fazer a nossa própria previdência e devemos fazer. Previdência significa prevenir, ser prudente, seja através de o que muito comumente se fazia na antiguidade, investimentos, terras, ouro na antiguidade, seja através, na era da tecnologia, na era do conhecimento, através de capacitação, através de estudo, de educação. Mas respondendo à sua pergunta, em outros países, nós temos 2 modelos básicos de previdência. A do Brasil, que é um modelo solidário e contributivo, ou seja, todos pagam para que alguns, em algum momento, tenham, por exemplo, direito à aposentadoria. A solidariedade intergeracional, né? Muito bem. A gente tem um fundo só, quem pode colocar, coloca. Quem precisa, tira. Solidário. Atende à ideia de fraternidade, universalidade. Mas nós temos um outro modelo e que foi discutido porque havia uma proposta de chegarmos com essa emenda nesse outro modelo, que é o chamado modelo de capitalização. É o Beveridge, em inglês. Muito bem. E que foi usado, nós temos aqui um exemplo próximo, que é o modelo do Chile. O modelo do Chile é uma previdência no sistema de capitalização. Significa, traduzindo, é uma conta para cada trabalhador ou para cada segurado e tudo que ele contribui com os investimentos que são feitos ou pelo Estado ou por quem administra esse fundo, daquela conta individual, seria, em tese, suficiente para pagar a aposentadoria desse trabalhador. Trocando em miúdos, seria mais ou menos o que é o fundo de garantia para o tempo de serviço. Você recebe aquela cartinha, você tem uma conta individual. Ao invés de ter um fundo, você sabe quanto você está contribuindo. Qual o problema desse modelo? Ele só dá certo se as contribuições que são feitas com os investimentos, as contribuições individuais e os investimentos feitos numa gestão otimizada e numa economia crescente de desenvolvimento sejam suficientes para suprir 20, 30 anos. Vamos lembrar que a expectativa de vida no mundo está aumentando, não é só no Brasil, no mundo, para suprir uma eventual aposentadoria por 10, 15, 20 anos. O que aconteceu agora no Chile?
estamos aí com uma ebulição social no Chile, né? Um caldeirão. Um caldeirão. Os recursos desse fundo individual não são suficientes no Chile para dar a cada trabalhador aposentado, para cada segurado, agora cada aposentado, o mínimo para uma vida digna. Nós estamos com um problema sério, porque o sistema de capitalização, nesse exemplo próximo, falhou, fracassou. E fracassou porque o recurso não foi suficiente. Logo, talvez por isso, a ideia de sistema de capitalização no Brasil tenha sido abandonada. É uma ideia que merece maior discussão, mas, pessoalmente, vejo que há um grande risco nesse modelo, porque a ideia de previdência social é a da solidariedade, é a da fraternidade. É isso que o senhor bem colocou agora, um grande fundo, quem tem coloca, quem não tem, tira. E é dentro disso, já quase finalizando, né, para finalizar nosso programa, a pergunta que a gente faz, qual que é o futuro da Previdência hoje? Olhando para frente, né, a gente fala que a gente tem que olhar para o passado, redefinir o presente e projetar no futuro. Qual que é o futuro da Previdência hoje para essa moçada que está assistindo a gente, as pessoas que estão no sistema ou estão para entrar no sistema? Eu costumo dizer o seguinte, nós teremos, inevitavelmente, mais reformas, ou, se preferirem, mais ajustes da Previdência. É inevitável que, em algum momento, o Brasil, assim como outros países já estão fazendo ou fizeram, aumente ainda mais a faixa etária, o requisito de idade para aposentadorias, diminua o tempo de benefício de pensões, ou seja, fica cada vez mais difícil. E o raciocínio é muito simples, a expectativa de vida aumenta, a sobrevida aumenta. A sobrevida aumenta e, em algum momento, as pessoas se aposentam e é necessário recurso para pagar essas aposentadorias. Em uma economia crescente, que não é o caso, o Brasil está voltando a crescer a economia, mas numa economia... Mas na América Latina como um todo, né? Na América Latina, numa economia absurdamente pujante, eu vou dar um exemplo aqui, o próximo país a sediar a Copa do Mundo, o Catar, talvez a Previdência no Catar não tenha essa discussão. Por quê? Porque é um país riquíssimo, porque tem petróleo. Isso não é problema, mas a nossa realidade, qual o nosso futuro? O jovem que hoje está entrando no mercado de trabalho, ele tem que começar a pensar, porque, professor Abraão, essa reforma traz um outro grande impacto e significativo. Ela inverte a lógica de nós, trabalhadores, simplesmente confiarmos e depositarmos todas as nossas fichas no Estado, o gestor, e nós agora, com essa reforma, temos que começar a pensar na nossa gestão, na nossa previdência. A autogestão. A autogestão. Qual é o investimento que nós devemos fazer? Eu sugiro a educação, a capacitação, porque teremos, e agora sim a sua pergunta de modo mais específico, nós teremos mais reformas. E o jovem que está entrando hoje no mercado de trabalho, se ele tem uma expectativa de se aposentar aos 65 anos, que hoje é a regra estabelecida, a idade estabelecida pela Emenda Constitucional 103, provavelmente isso vai aumentar daqui a 10 ou 15 anos e não será mais 65, serão 68, 69, 70 anos. Se preparar para esse cenário, então, hoje é a era do conhecimento, né? A gente achava que a aposentadoria ia ser comprar imóveis, alugar, o que você falou, bens e tudo. Na verdade, hoje é o alto investimento. É essa que é a lógica na Revolução 4.0. Na Revolução 4.0, na era do conhecimento, o maior investimento que se pode fazer é na capacitação, no conhecimento. E eu faço aqui uma sugestão para todos que nos ouvem de imediato. Qualquer que seja a sua área, nós aqui somos da área do direito, mas qualquer que seja a sua área, tecnologia, serviços de um modo geral, técnica, qualquer, invista ao menos em idiomas. Se falamos português, vamos lembrar que estamos cercados por países falantes de espanhol. O inglês é o idioma mais falado, então pelo menos o espanhol, que para nós é um pouco mais fácil. Se possível, o inglês. E agora o chinês, né? O mandarim, né? Seria o mandarim. Ideal, muito bem. Isso se faz ao longo do tempo, em 3, 4, 5 anos, se aprende espanhol, é possível, devagar, cada um com seu ritmo. Esse é o maior investimento que nós podemos fazer, capacitação. Professor Zé Carlos, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que terminar. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, agradeço a sua presença, telespectador, e peço a você que encaminhe suas sugestões, suas críticas. Se gostou desse vídeo, compartilhe, dá seu joia. Se tem crítica, pode colocar o badge lá também. O importante é a gente aperfeiçoar a cada dia mais. Um grande abraço a todos e até um próximo Dom Debate.